A franquia de Avatar acabou gerando vários materiais, tanto em histórias em quadrinhos, graphic novels, outras séries, filmes, uma caralhada de coisa, e eu sempre fico muito perdido, mas eu resolvi fazer uma lista hoje aqui pra vocês sobre a ordem certa de consumir todos os conteúdos de Avatar. E não estamos falando dos avatares azuis do James Cameron, estamos falando do A Lenda de Aang e A Lenda de Korra, tá? Esses avatares que a gente conhece da Nickelodeon, que começaram como desenhos animados e depois viraram várias outras coisas. Eu vou ficar conferindo aqui no celular e deu muito trabalho de fazer essa lista, porque vários materiais já tinham sido lançados até 2018, mais ou menos, e depois várias coisas novas vieram, e algumas delas eu ainda não li, ainda não tive contato com esses materiais, eu tive que dar uma pesquisadinha pra saber do que se tratavam, então eu vou listando aqui pra vocês a ordem de lançamento desses materiais, vou falando em qual momento é mais recomendado você ler ou assistir, e vou falando brevemente o que eu sei do que se passa em cada um desses materiais, mas tudo sem spoilers. Então, por favor, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos conteúdos daqui. E aproveita pra me seguir nas redes sociais também. Tudo começou com aquela série animada da Nickelodeon, onde a gente teve as 3 temporadas da Lenda de Aang. Então se chamava Avatar, A Lenda de Aang. A gente teve a primeira temporada, que era o livro 1, Água. Por mais que cada uma das temporadas fossem peças audiovisuais, essas temporadas eram apelidadas de livros. Então a gente teve o livro 1, Água, o livro 2, Terra e o livro 3, Fogo. A gente teve 61 episódios, somando as 3 temporadas de Aang. E toda a série animada da Lenda de Aang é focada em o Aang dominando cada um desses elementos. Então no livro 1, Água, ele vai dominar a água, depois no livro 2, Terra, ele vai dominar a terra, e no livro 3, Fogo, ele vai dominar fogo, e também conhecendo cada uma dessas culturas, já que a cultura dele, dos dominadores de ar, tinha sido destroçada, destruída durante a guerra com os dominadores de fogo, né? Pois a nação do fogo tinha ali conquistado tudo. Enquanto os episódios estavam sendo lançados no canal da Nickelodeon, simultaneamente havia uma revista também da Nickelodeon em que alguns trechos de episódios extras eram lançados dentro da revista. Então a gente tinha os episódios oficiais sendo lançados ali e algumas coisinhas, mas tipo umas ceninhas extras sem muita importância pra história como um todo, sendo lançadas em formato de quadrinhos ali dentro dessa revista. E depois de muito tempo elas foram compiladas nesse graphic novel aqui, nessa... Eu não sei como que eu posso chamar isso aqui, porque é uma história em quadrinhos, mas é o compilado de todos esses quadrinhos que eu comentei com vocês. Tem uma ou outra história que são mais importantes, mas que, por exemplo, logo no comecinho, a gente tem um desses quadrinhos que se passa ali entre os episódios 3 e 4, eu acho, que é quando eles passaram pelo Templo do Ar do Sul, que era o Templo do Ar mais próximo ali do Polo Sul, onde eles estavam inicialmente, e eles descobrem que havia, sim, outros dominadores de ar que tinham sobrevivido logo após o ataque da Nação do Fogo, mas que depois a Nação do Fogo foi colocando armadilhas pra eles, e assim eles foram eliminados completamente, né, nos poucos anos seguintes do começo da guerra. Entre essas principais histórias, a gente tem o Relíquias, é o que vai contar desse rolê que eu falei dos Nômades do Ar. Vai ter o quadrinho que se chama De Volta Pra Casa, que conta ali como foi a conquista de Ba Sing Se pela Azula e pelas amigas dela, né? Porque quando a gente tá assistindo na série, a gente não vê de fato como acontece, a gente só vê que foi tomado, mas a gente não vê como que a Azula conquistou de fato a polícia armada ali de Ba Sing Se, né? E o outro que é importante também se chama A Ponte, que vai contar os acontecimentos entre o final da segunda temporada e o começo da primeira, porque o Aang leva um choque, fica super desacordado e a Katara fica ali cuidando dele com a água mágica dela, digamos assim. E a gente sabe como que essa situação se desenrola. Esse material aqui se chama Avatar, a Lenda de Aang, As Aventuras Perdidas, justamente porque elas ficaram ali nessas revistas por muito tempo até serem finalmente compiladas e juntadas nisso aqui. A série animada hypou muito e ela foi até transmitida em vários países, inclusive aqui no Brasil. A gente teve na TV Globinho, inclusive saudades TV Globinho, que foi onde eu comecei a assistir vários, mas tipo muitos, vários mesmo materiais de merchandising foram feitos pra acompanhar todo esse sucesso. Só que a maior parte desses materiais, eles não eram algo que acrescentasse muito à história original. A maior parte deles eram materiais extras, tipo, é uma revistinha, tipo, essa é a Katara. A Katara é uma dominadora de água da tribo da Água do Sul, sabe? Esses diáriozinhos. Então eles não têm tanta relevância assim. Inclusive, eu vou recomendar pra vocês que assistam um vídeo do pessoal do Mundo Avatar, que eles fizeram um vídeo muito parecido com esse que eu tô fazendo agora, só que ainda
2018, então ele já tá um pouco datado, tem muita coisa que saiu depois, e é por isso que eu tô fazendo esse aqui agora, tá? Mas eles focam bastante nesses materiais de merchandising que foram lançados nesse meio tempo, que pra mim não são tão relevantes hoje em dia, tá? Eu gosto mais de acompanhar as histórias extras, né? O complemento do que eu já vi na série. Um dos únicos materiais dessa época que realmente importam é esse aqui de 2007, que se chama Viagens pelo Reino da Terra, que acompanhou ali, na verdade não acompanhou, ele saiu depois do lançamento da segunda temporada do livro 2 Terra, e que ali sim tem alguns materiais complementares, é quando a gente fica sabendo o que rolou ali de fato na Caverna dos Amores, né, quando fica tudo escuro, que eles estão passando pra chegar em Omashu? Não. Eles estão passando perto de Omashu de novo, né? Depois que Omashu tinha sido conquistado pela Nação do Fogo. E aí a gente fica naquele suspense de saber se tinha rolado um beijo entre o Aang e a Katara, e é ali que a gente descobre se rolou ou não. Eu não sei se rolou ou não, porque eu não tive acesso a esse material ainda. Porque assim, uma coisa eu acho muito importante deixar claro aqui, todos esses materiais são muito caros. Muito, muito caros mesmo. De você ter o físico, assim, né? Tipo, isso daqui custou mais de R$100. E é uma revistinha, sabe? Tipo, nem orelha tem. A maior parte deles são de 150 pra cima, então é muito difícil de ter acesso a tudo isso. Eu recomendo, sinceramente, que você compre as edições digitais que tem na Amazon, né? Que é o Kindle e Comixology, quando você vai comprar um e-book de um graphic novel, de um quadrinho, né? É assim que tá o nome do produto lá. Porque é muito mais barato e você consegue ter acesso a essas histórias. E nesse material que chama Viagens pelo Reino da Terra, que é o que eu tava falando agora, ele é narrado pelos personagens secundários. Então a gente vai ter o Zuko, a Azula, a Toph, a Katara e o Sokka contando o ponto de vista deles ali enquanto eles estão passando pelo Reino da Terra do livro 2, né? Durante o lançamento do livro 3 Fogo, ou seja, da terceira temporada da série animada, teve o lançamento de uma graphic novel que se chama Love Potion Number 8. Que depois eu fui perceber que é uma referência a uma música que eu não conhecia, que chama Love Potion Number 9. E eles estão passando ali por um local na Nação do Fogo, e que eles acabam tomando uma poção ali, tipo, não é efetivamente uma poção do amor, mas é um negócio que deixa eles muito com sentimentos à flor da pele. Eles começam a se declarar um pro outro, e é a primeira vez que a Toph declara sentimento pra outra pessoa. Mais uma vez, esse material eu não consegui nem achar pra comprar, nem digitalmente e nem fisicamente. Se vocês souberem onde encontrar, agradeceria muito. Inclusive, já aproveitando a deixa, eu vou deixar o link de cada um desses materiais aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem ter acesso se vocês quiserem, tá? Vocês comprando pelo meu link, vocês ajudam demais a manutenção aqui do canal, tá bom? Mesmo se vocês comprarem a edição digital ou a edição física, não importa. Clicou no link aqui de baixo, o que você comprar depois no site da Amazon já vai vir de comissionamento pra mim, e assim já vai estar me ajudando bastante. Alguns anos depois, a Nickelodeon lançou 3 especiais de animação no estilo chibi, que é quando eles ficam baixinhos, gordinhos, fofinhos, assim. E são 3 episódios especiais que se chamam Namoro na Escola, Esqui no Pântano e Batalha de Dobras. Eu acho esses episódios muito divertidinhos, são realmente muito fofos, só que infelizmente eles não são canônicos. São lançados pela Nickelodeon, mas é mais como se fosse uma sátira mesmo, né? Porque tem personagens ali que já até morreram e estão aparecendo de novo, convivendo com eles, tipo, numa escola, assim, sabe? Então, não é algo que você possa levar a sério, mas é uma diversãozinha ali pra quem é fã da série. Daí em 2010 a gente teve o fatídico filme, a adaptação cinematográfica de A Lenda de Aang, que tentou adaptar ali os acontecimentos da primeira temporada, ou seja, do livro 1, Água. E falhou miseravelmente, tipo assim, é conhecido como uma das piores adaptações cinematográficas de todos os tempos, e é realmente uma vergonha. Eu lembro de quando eu ter assistido, eu achei muito estranho, mas eu não tinha achado tão ruim quanto eu acho hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu vejo aquilo e falo, realmente é muito, muito, muito ruim. Até porque é comum terem, sim, modificações na história quando você faz uma adaptação, mas aquele filme mudou elementos muito básicos e colocou, tipo, todos os personagens como brancos, sendo que eles têm etnias diferentes, e um dos principais fatores da série ser conhecida é justamente por conta da diversidade cultural que tem ali dentro. E no filme eles simplesmente colocaram só atores ali hollywoodianos, todo mundo branco americano. Não fez sentido nenhum. Aí sim a gente chega no momento que a gente tem muito material extra novo, material muito bom, porque a Nickelodeon fez uma parceria com a Dark Horse e eles lançaram continuações das histórias das séries animadas da Lenda de Aang em quadrinhos. Então isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, esses quadrinhos aqui, eles são realmente continuações diretas da série. Então o primeiro, que é A Promessa, se passa logo depois do final da terceira temporada. Então acabou o livro 3 Fogo, começa isso aqui logo em seguida, entendeu? E aí a gente vai ter esse daqui,
aqui, que é os nomes são muito compridos e a maior parte das vezes pouquíssimo criativos. Avatar, A Lenda de Aang, A Promessa, tá? Esse daqui é o único que saiu em português ainda desses que eu tô mostrando pra vocês. Todo o restante, os outros 4, ele só tem na edição americana por enquanto, tá? E é importante deixar claro pra vocês que cada um desses quadrinhos aqui foi lançado inicialmente como uma trilogia. Então você vai procurar pra você comprar na Amazon, você vai encontrar tipo The Promise Part 1, aí The Promise Part 2 e The Promise Part 3. Todos eles foram assim e depois eles lançaram em edições únicas. Essa daqui que tá na minha mão é a Omnibus Edition. Não confundir com a Library Edition, porque a Library Edition, ela é capa dura e ela é bem maior. Ela é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Esse daqui é o tamanho de Library Edition e esse daqui da Omnibus Edition, tá vendo, ó? A largura muda, mas é basicamente a mesma quantidade de material e história que tem nos dois, tá? Eu vou falar desse aqui já já. Mas voltando pra cá então, cada um desses quadrinhos que eu vou mostrar pra vocês, vocês têm que ficar muito atento à versão deles, porque senão você pode acabar comprando uma versão diferente da que você tem. Você vai comprar a Omnibus Edition do The Promise, e depois vai comprar a Library Edition do The Search. Aí você vai ficar com os materiais ali com tamanhos diferentes e não vai combinar um com o outro. Mas beleza, isso daqui vai contar pra gente exatamente o que aconteceu logo depois do Zuko retomar o poder, né? Ele se torna o novo Senhor do Fogo, isso não é spoiler, né? Tipo, a gente sabe o que acontece. E ele vai ter que lidar com as consequências políticas disso. Então, a gente já percebe que há um amadurecimento, tanto da série em si, quanto do público em geral, né? Eles sabem que a gente assistiu quando a gente era muito criança e que a gente tá crescendo e que a gente também tá amadurecendo e a história deve acompanhar. Então, aqui, a gente vai ver o que o Zuko fez com as colônias da Nação do Fogo no Reino da Terra. Porque se vocês lembram bem, a Nação do Fogo foi conquistando o Reino da Terra. Eles já tinham destruído o pessoal dos Nômades do Ar. Eles estavam querendo conquistar as tribos da Água do Norte e do Sul. A tribo da Água do Sul já estava destroçada. E o que restava para eles de grande terra era o Reino da Terra. Então eles estavam ali avançando o território e conquistando várias partes das praias, principalmente, do Reino da Terra. E aí aqui a gente vai ver o que o Zuko resolve fazer. Se ele vai expatriar o pessoal da Nação do Fogo, se ele vai instaurar uma nova república ali, se ele vai ser muito parecido com o pai dele. Isso aqui é uma questão muito importante nesse livro, porque aqui é quase o Zuko como sendo o nosso protagonista. A gente vendo as consequências do que o pai dele fez tanto na cabeça dele, quanto na cabeça do pessoal do Reino da Terra e da Nação do Fogo. Beleza, isso aqui é o que acontece no primeiro livro. Aí, em The Search, que é o segundo, também é a mesma coisa, hein? Presta atenção pra não ser edição diferente. O The Search, a gente vai responder uma das perguntas mais repetidamente feitas na internet sobre a Lenda de Aang, que é: o que aconteceu com a mãe do Zuko e da Azula? E aqui tem uma resposta, é uma resposta muito satisfatória, eu fico muito feliz com o que a gente descobre aqui, assim, vale muito a pena ler essa história. No terceiro, que se chama The Rift, aí já... eu até esqueci de comentar, né? Como The Promise foi o único que foi lançado no Brasil, em seguida eu tenho somente as edições americanas, mas é possível que a Intrínseca, que é quem lança esses quadrinhos específicos no Brasil, continue o lançamento. Só não sei quando, como, em que momento. Ah, e fique claro também, esse daqui, ó, das Aventuras Perdidas que eu tinha mostrado antes, que é o compilado daquelas histórias em quadrinhos curtinhas, é lançado aqui no Brasil pela Planeta, tá? E é a mesma coisa, esse daqui também tem Omnibus Edition e Library Edition, tá? Mas esse daqui são aqueles materiais complementares bem curtinhos que não tem tanta coisa importante assim. Esses aqui tem bastante coisa importante. No The Rift, como a gente pode ver direto na capa, a Toph vai ser a nossa protagonista e a gente vai ver uma conexão entre o Aang e Avatar Yang Chen, que foi o último avatar do elemento ar antes do Aang, e a Toph vai reencontrar o pai dela. E tudo isso acontece no meio de uma refinaria de minério, eles descobrem ali no Reino da Terra, e que tá sendo construída e que tá em funcionamento pleno e total, bem em cima de um solo sagrado. Então isso aqui vai mexer com o espírito antigo e eles vão ter que enfrentar todas essas questões. O pai da Toph, a refinaria, o espírito e a conclusão que eles vão dar para como conseguir conciliar as nações trabalhando unidas agora nesse novo momento em que a Nação do Fogo não tá mais atacando geral. A quarta graphic novel é Smoke and Shadow, que é Fumaça e Sombra. Por mim, essa capa aqui deveria ser abolida, porque ela já é um grande spoiler. Como a gente tá acompanhando nas outras edições, o protagonista tá sempre em destaque aqui. Aqui a Azula tá em destaque. E tipo, ela não deveria estar aqui porque ela tava sumida. E aí a gente vai investigando coisas que têm acontecido misteriosamente aqui na Nação do Fogo. E tem uma pessoa que tá fazendo isso, a gente não sabe quem é. E aí, tipo assim, tá na capa a resposta, sabe? Então eu acho isso um absurdo.
absurdo. Mas também tem o Library Edition, que aí a capa é diferente. O principal plot dessa graphic novel é o que acontece ali na Nação do Fogo nesse momento pós coisa que Zuko fez pra resolver as questões ali no primeiro quadrinho. Isso gera uma série de rebeliões contra ele mesmo ali na Nação do Fogo, porque muitas das pessoas que serviam o Ozai, o pai dele, não serviam só porque eram obrigados a servir, porque faziam parte do exército e tal. Muitos deles serviam porque compartilhavam, compactuavam com as ideologias dele. E aí essa galera vai fazer uma rebelião contra o Zuko e é aqui que a gente acompanha esse momento acontecendo. E a última graphic novel desse rolê é o North and South, que a gente vai finalmente ter o retorno do Sokka e da Katara pra tribo da Água do Sul. E a gente vai ver que quando eles voltam pra lá, o que era só uma tribo, quando eles deixaram o local, se torna uma grande cidade. E isso acontece de uma forma que parece ser espontânea, mas depois eles descobrem que tem um dedinho ali da tribo da Água do Norte, que tá quase como se tivesse conquistando a tribo da Água do Sul e tornando eles uma colônia da tribo da Água do Norte. E eu demorei muito tempo pra entender isso, porque eu tava lendo, eu tava assim, tipo, cara, que legal, né? Que finalmente alguém tá ali ajudando a tribo da Água do Sul, que tava toda destruída, alguém foi lá ajudar e tal. Só que aí a Katara, ela vai mostrando pra gente que não é bem assim, eles tinham uma cultura própria, o pessoal do Norte tá tentando instaurar uma cultura ali que não é a deles, então a gente tem esse embate cultural aqui muito forte, e é muito interessante ver tudo isso, pra ver até que ponto que a lenda de Aang carrega questões que, tipo, a gente leva até hoje em dia como adultos, sabe? A gente vê, por exemplo, povos indígenas sendo catequizados em pleno 2022, sabe? E aí, eu só parei pra me tocar no que tava acontecendo aqui quando eu pensei nessa questão da vida real, entendeu? Que eu falei, cara, era sobre isso que a Katara tava falando, entendeu? Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de Avatar, porque ele traz questões que parecem muito superficiais, mas que no fundo são muito importantes e que a gente carrega pro resto da vida, assim. Agora sim, a gente entra nesse daqui que eu comprei errado. Essa daqui também tem uma Omnibus Edition, e eu não sabia. Essa daqui é a Library Edition de Imbalance. Imbalance vai contar pra gente o que aconteceu ali depois dessas 5... o arco dessas 5 graphic novels que eu acabei de mostrar. A gente vai ver que começa a rolar um link pro que finalmente acontece na primeira temporada de A Lenda de Korra, que é o próximo Avatar depois do Aang, né? Porque ali, nessa primeira temporada da Lenda de Korra, a gente vê que existe uma gangue de não dominadores que querem oprimir os dominadores porque eles se sentem oprimidos por justamente não terem poder nenhum. Então aqui a gente vai ver que isso já acontecia desde a época do Avatar Aang e o que ele vai fazer pra resolver isso, entendeu? Então a gente já tem ali questões de contraponto de poderes de quem tem e de quem não tem nenhum, ainda que antes da Cidade da República sequer existir. Também tem um outro quadrinho que ele se encaixa meio que a qualquer momento dessa linha temporal, que é o Team Avatar Tales. Inclusive o Library Edition do Aventuras Perdidas, ele é colado junto com o Team Avatar Tales. Então a capa dura desse daqui acompanha isso daqui e mais esse outro que eu tô falando agora. Que eu não faço ideia do que se trata, eu não consigo encontrar em momento algum exatamente sobre o que tem lá dentro, mas ele é basicamente um segundo compilado de historinhas assim como esse aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Não é tão importante e infelizmente também não é canônico. Depois a gente vai ter 2 materiais que são muito parecidos, que eles são numa edição parecida com essa daqui que eu tenho. Essa daqui é da Korra, já eu falo pra vocês sobre ela, mas ela é nesse tamanho, capa dura, só que ela é fininha, tá vendo? Ela tem 70 páginas. São 2 edições que são assim. A primeira é o Legacy of the Fire Nation, é um compilado de cartas do tio Iroh, tanto pro Zuko quanto pra outras pessoas ali, contando como foi toda a trajetória bélica dele ali enquanto ele tava lutando pelo Ozai na Nação do Fogo na Guerra dos 100 Anos. Esse material também não tenho, porque custa R$150 e é um dinheiro que eu não tô dispondo no momento. E o outro é o Legacy, só Legacy. A gente tem o Legacy of the Fire Nation e o Legacy, que é um compilado de cartas do Avatar Aang pro filho dele, Tenzin. O Tenzin é o que a gente conhece na Lenda de Korra e que antes disso recebeu várias instruções do pai dele para poder caminhar com o legado dos Nômades do Ar, já que ele era o único Nômade do Ar que nasceu depois da extinção dos Nômades do Ar, né? A gente teve a extinção ali durante a Guerra dos 100 Anos, logo no começo, que inclusive foi o que marcou o início da Guerra dos 100 Anos. E aí o Aang ficou congelado lá no Polo Sul e somente depois de 100 anos que veio nascer o Tenzin, que foi o primeiro dominador de ar depois de todo esse rolê acontecer. Então, tipo, sobra pra ele carregar todo o legado dessa cultura e o Aang transmitiu pra ele através desses manuscritos. E também presencialmente, né? Porque o Aang viveu muitos anos. Antes desse mundaréu de quadrinhos ser lançado, rolou também o artbook de Avatar: A Lenda de Aang.
esse artbook aqui, ele tem vários materiais extras contando como foi o desenvolvimento da série. Então, assim, ele vai mostrar pra gente uma série de informações que a gente não tem ali nos quadrinhos, mas que contam pra gente como que foi o desenvolvimento mesmo. Tipo, qual que foi a ideia inicial, se realmente desde o começo eles iam contar sobre pessoas que dominavam elementos. É aqui que a gente descobre, por exemplo, que o Momo, que é o animal parceiro do Aang, na verdade era pra ser um robô, sabe? Que o Aang também era pra ser completamente diferente, era pra ser uma coisa pós-apocalíptica. Então, a gente tem muitas informações muito interessantes aqui, que inclusive foi o que baseou boa parte do quadro de curiosidades do meu podcast, o DobraCast, que eu fiz com um amigo meu, que a gente fez sobre metade da primeira temporada da lenda do livro 1, Água, e a gente tirou quase todas as informações disso daqui. Então aqui tem muita coisa muito legal, gente. Só que esse material também tem 2 edições, tá? Esse daqui, ó, os nomes são imensos, eu já disse. É o Avatar The Last Airbender, The Art of the Animated Series, Second Edition, Deluxe Edition, porque a gente tem a primeira edition, que é a First Edition, que não tem nada, é só o The Art of the Animated Series, que não é nesse tamanho, ele tem capa dura também, mas ele é menor, ele não tem acabamento emborrachado, não vem no box, ele não tem essa caixinha aqui junto pra você guardar, ele é completamente diferente. Agora a gente tem uma trilogia que tá sendo lançada nesse momento, eu só tenho 2 deles, que são o Suki Alone e o Toph Beifong's Metal Bending Academy, que conta pra gente uma historinha, uma quest simples, porque olha o tamanho pra vocês verem, da Suki, e aqui é como que a Toph transformou aquela pequena academia dela de dobradores de metal em uma grande academia, que ficou famosa, tanto que a gente vê depois, ali na Lenda de Korra, que aquilo se tornou a polícia da cidade capital, né, ali da cidade da República. E o terceiro quadrinho que eu não tenho é o Katara and the Pirate Sylve. Eu não faço ideia do que é a tradução desse nome, mas é tipo assim, é uma questzinha também curtinha da Katara com piratas. Maravilha, agora a gente acabou com o Aang, a gente já falou de todos os materiais que envolviam esse avatar, agora a gente vai pra próxima avatar, que é a Korra. Da Korra, a gente não tem tantos materiais ainda, mas muita coisa está sendo produzida. A começar pela própria série animada, que na minha cabeça, por terem 4 temporadas, seriam mais episódios que Aang, mas não. A Lenda de Korra tem 52 episódios, enquanto o Aang tem 61, ela tem só 52. E conta com os livros Ar, Espíritos, Mudança e Equilíbrio. Inclusive, especulou-se por muito tempo se haveria um 4º livro da temporada de Aang que se chamaria Ar, já que os primeiros são Água, Terra e Fogo. O 4º deveria ser o Ar, mas não rolou porque a gente terminou com a história ali nessas 3 temporadas, não precisou de mais. Aí o livro 1, Ar, foi da Korra. De material extra, a gente tem isso daqui, que eu descobri depois que eu comprei, que na verdade ele não é tão importante, né? Ele é bem parecido com a edição que eu mostrei pra vocês dos Legacies, tanto do Legacy do Aang quanto o Legacy of the Fire Nation. E ele também é um compilado de cartas, de tipo, recadinhos que os personagens deixaram um para o outro durante as temporadas. Então ele não é nem um pouquinho necessário. Ele é realmente pra quem é fã e gosta de materiais extras que não tem importância nenhuma pra série. E também não é canônico, infelizmente. Inclusive esqueci de comentar. Tanto isso daqui, que é o An Avatar's Chronicle, o Legacy do Aang e o Legacy of the Fire Nation não são canônicos, tá? Nenhum dos 3, infelizmente. Da Lenda de Korra, a gente vai ter, assim como a gente teve daqueles quadrinhos, 2 trilogias de quadrinhos que foram separadas em 2 livros grandes, e aí tem as Omnibus Edition e as Library Editions. Eu comprei as Library Editions porque eu não sabia que tinha as Omnibus, eu fui descobrindo com o tempo. Por sorte, aqueles lá eu tinha comprado todos na Omnibus Edition. E o primeiro que a gente tem é o Turf Wars, que vai começar exatamente a partir do momento que acaba a 4ª temporada de Korra. Então, o primeiro quadrinho que começa a história disso daqui é o último frame, o último quadro mesmo, a última cena que encerra a 4ª temporada da Lenda de Korra. E aí a gente vai ver as férias, que duraram 10 páginas só, da Korra e da Asami ali no mundo espiritual, e que logo depois tiveram que voltar pra resolver várias pendências ali do que a Kuvira tinha aprontado no Reino da Terra, né? Que ela resolveu conquistar e fazer todo o império, né, em cima do que era um reino. E é aqui que a gente finalmente percebe o quanto que a organização política de cada uma das nações ali que dominavam os elementos eram diferentes. Não é à toa que a gente chamava o pessoal do ar de nômades do ar, o pessoal da tribo da água de tribo da água, a nação do fogo de nação e o pessoal do reino da terra de reino. A Kuvira tentou transformar o reino em um império para conquistar os outros terrenos também. Deu uma ziquezira muito grande, foi muito complicado. E aqui, tanto nesse quanto em Ruins of the Empire, que é a continuação direta desse, a gente descobre
novas formas de política do Reino da Terra. Então a gente finalmente começa a ver um avanço político ali, no que até então era só uma monarquia que não funcionava. E aí a gente vai ter, depois desse mundaréu de materiais, mais coisas sendo lançadas, que são os livros. A gente tem romances sendo lançados sobre os avatares anteriores ainda. Esse daqui foi lançado no comecinho do ano passado, e o Escuridão de Kyoshi, traduzido aqui pro Brasil, foi lançado em dezembro aqui no Brasil. Então assim, tá super recente. E eles muito provavelmente vão lançar também o próximo livro que tá saindo dessa série aqui, que é o Dawn of Kyoshi. Saiu em julho do ano passado lá nos Estados Unidos, que muito provavelmente a Planeta vai trazer aqui pro Brasil muito em breve, não se sabe quando. E conta os eventos do que aconteceu com o Avatar Yang Chen, que é o último Avatar de ar antes do Aang. Então, olhando a ordem cronológica, né? A gente tem o Aang, a Korra, o Roku, a Kyoshi, o Koruki, que é o de água, e a Yang Chen. Então, ela tá aqui atrás, mas ela tem uma história muito importante também com os espíritos, porque foi lá na época da Yang Chen que a gente perdeu um pouco essa conexão com os espíritos que rolavam nesse mundo. E aí a gente vai ver o que aconteceu de fato. Finalmente chegamos ao fim dessa saga. Nossa, tem muito material. Eu falei pra vocês que tem coisa pra caramba. E ainda tem adaptação da cinematográfica pra série que a Netflix tá fazendo da Lenda de Aang. Então a gente vai ter mais um live action de Aang saindo aí. Aparentemente dessa vez eles estão sendo muito mais cautelosos, inclusive com o casting, as pessoas que eles estão elencando pra fazerem os personagens ali. E eles já alertaram que vão ter algumas alterações, mas que são muito poucas, até porque os produtores da série animada estavam participando inicialmente da adaptação. Eles saíram da adaptação, mas parece que tá tudo seguindo nos conformes, que eles continuam acompanhando mesmo de longe. E é isso, pessoal. Contem pra mim aqui nos comentários se vocês já leram algum desses materiais, se você é fã assim como eu e agora quer começar a ler. Eu quero saber de tudo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!